Boa noite, amiga. Seja bem-vinda. Tá bom o som aí pra vocês? Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos. Estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o meu coração. Por aí eu entendi que ele vai agir. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos e sou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que ele vai agir. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, Mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Boa noite. Deixa tudo com Deus, digitando aqui o tema da live. Deus, ele sabe o que é melhor. Sejam bem-vindos. Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor. Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus. Ele sabe o que é melhor. Boa noite, Ana Carla, Rebeca. Ele sabe o que é melhor. Prontinho. O tema fixado aí da live. Hoje parece que a câmera frontal aqui da live tá com zoom, né? Tô achando que tá com zoom, mas eu acho que é do próprio Instagram. Tá muito perto, né? E eu tô com a mesma distância que eu faço sempre. Hoje foi bem corrido aqui, mas eu não podia deixar de entrar aqui um pouquinho para falar com vocês. E esse tema de hoje tá tão bacana, o lugar da tristeza. Interessante, né? E o versículo que nós vamos utilizar como base para esse tema é Eclesiastes 3:4, ok? Vou ficar um pouquinho distante assim. Tô achando que meu rosto está muito grande na tela. Então, Eclesiastes 3:4 diz assim: há tempo de chorar e tempo de rir. Um versículo muito conhecido nosso, né? Tempo de prantear e tempo de dançar. Uma breve reflexão bíblica. Vivemos em uma cultura que valoriza a felicidade constante. Mais uma vez eu lembrei aqui de um vídeo, de um Reels que eu assisti ainda há pouco, da Helena Raquel, pastora Helena Raquel. Até compartilhei com a minha última cliente do dia, que ela fala, eu vou compartilhar nos meus stories para vocês verem depois da live. Ela fala que a perda
faz parte da vida. Mas nós parece que fomos criados, né, lá no Éden, né, para não vivermos essa experiência da perda, né? Mas quando o homem cai, a gente se depara com essa realidade da perda, né? E parece que a gente foge, a gente foge dessa experiência, não é verdade? Agora que eu tô vendo que eu nem retoquei o batom, acabei o atendimento e vim pra live direto, vocês me perdoem, mas foquem no conteúdo, tá bom? Então, nossa cultura atual, ela valoriza a felicidade constante, né? As redes sociais, a produtividade e até mesmo alguns discursos religiosos podem transmitir a ideia de uma vida de fé, que uma vida de fé é uma vida sem tristeza, não é verdade? Compartilha aqui comigo se você já vivenciou algo, alguma experiência parecida ou se você já viu algo parecido por aí. Compartilha aqui comigo para a gente fazer essa troca aqui de energia, né, de comentários. Entretanto, a Bíblia apresenta uma visão muito mais humana da existência. O sábio escritor de Eclesiastes, que é o livro, né, o versículo que a gente leu, apresenta, perdão, reconhece que há um tempo apropriado para cada experiência da vida. Existe tempo para celebrar, mas também tempo para lamentar. Há momentos de abundância, mas também de perdas. Olha aí o vídeo da pastora Helena Raquel. Tempo de construir e tempo de reconstruir, né? Eu trabalho muito a questão de reconstruir com casais, né? Casais que não estão mais conectados e precisam reconstruir ali a relação. E a gente trabalha muito essa visão, essa ilustração de reconstruir, né? Assim como Ezequiel, minha mente está cansada agora à noite. Reconstruiu ali os muros, Neemias reconstruiu os muros, perdão. Então, essa dinâmica que a gente trabalha com casais, né? Reconstruir os muros, né? Então, há tempo de reconstruir, né? E faz parte das experiências da vida. E a tristeza faz parte da experiência humana. O próprio Jesus experimentou esse sentimento. Ao aproximar-se do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que realizaria um milagre, ele sabia que ia realizar um milagre, ele chorou, né? Está ali em João 11:35. Seu choro revela que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Boa noite, querida. Em Cristo, vemos um Salvador que participa das nossas dores e legitima nossas emoções, né? Não oculta nossas emoções, não desvaloriza nossas emoções, né? Pelo contrário, valoriza. Isso nos ensina algo precioso. Sentir tristeza não significa falta de fé. Sentir tristeza não significa falta de fé. Muitas vezes é até a tristeza que vai nos impulsionar a ter mais fé, a buscar mais, né? Em muitos momentos, a tristeza é uma resposta saudável diante das perdas, né? Das decepções, das despedidas e das mudanças inevitáveis da vida. Por isso que é importante, por exemplo, a pessoa viver um luto, né? Passar por aquele período de tristeza. Não pode pular aquela etapa ali do processo, né? Fomos formados, nós seres humanos fomos formados dessa forma, né? E a gente pula ali etapas do luto, não quer viver aquela tristeza, aquilo ali vai reprimir, aquela tristeza reprimida, vai se manifestar de outra forma no nosso organismo, né? Com uma doença psicossomática, ou lá na frente a pessoa pode até passar por um surto, né, emocional. Existem casos, né? Então a importância de vivermos a tristeza, né, faz parte da vida. O problema não está em entristecer-se. O problema é quando tentamos negar essa emoção, fingindo que ela não existe, né?
A gente sempre está falando aqui sobre não esconder nossas emoções, né? Não fingir nossas emoções, sim trazer a verdade. Em cima da verdade, a gente trabalha em cima da verdade, né? Em cima daquilo que somos. Por isso que a psicanálise trabalha tanto com o foco de trazer o que está no inconsciente para o consciente, porque quando está no consciente, a gente consegue elaborar, a gente consegue trabalhar com aquele sentimento, com aquelas realidades. Isso mesmo, Rebeca. As tristezas também são permissões de Deus, né? As tristezas também nos moldam, né? Eu estou lembrando aqui agora de algo que eu aprendi, né? Há pouco tempo. Eu não lembro agora o nome dele. É um físico que ele tem vários podcasts aí no YouTube, se você procurar. Depois, se vocês quiserem, eu posso até deixar o vídeo também nos stories. Ele explicando que a Amazônia não seria a Amazônia se não fosse o deserto do Saara. Olha só que interessante. Por quê? Se você olhar ali o mapa, né, do mundo, a Amazônia e o deserto do Saara, eles mais ou menos eles estão na mesma direção, né, em linha horizontal. E aí o que, que acontece? Aquelas tempestades de vento que tem no deserto do Saara empurra a areia do Saara e a areia do Saara viaja por cima do Pacífico. Isso aí, claro, né, leva muito tempo, né? E de alguma forma esse vento leva, sem que a areia, né, se dissolva na água, uma parte dessa areia, ela viaja por cima do Pacífico e ela cai sobre a Amazônia. E essa areia, eu não vou lembrar agora, possui uma composição, né, ali específica, química, né, biológica, natural, que como a floresta amazônica é muito úmida, essa propriedade que tem na areia faz com que a floresta viva em equilíbrio. Eu estou explicando aqui de uma forma bem mais resumida com as minhas palavras, né? Mas eu posso procurar o vídeo dele, desse físico. Ele está sempre explicando coisas sobre a NASA, sobre Marte, sobre essas questões físicas, né, da Terra e do espaço. Ele tem vários podcasts. Vocês, de repente, vão saber quem é, eu falando assim, né? Então eu achei tão interessante isso, né? E assim, eu tive o discernimento de que o deserto, ele é importante na nossa vida, né? Não foi à toa que Deus criou o deserto na mesma direção ali da floresta amazônica, que é o pulmão do mundo, né? E um lugar tão fértil que é a floresta precisa do deserto vamos dizer assim, para germinar, né? Como se fosse é, esqueci agora o nome da palavra. Fazer live à noite assim, a nossa mente já está cansada do dia, né? Então, assim, como é que a tristeza é importante nos nossos dias de alegria, porque a tristeza muitas vezes ela vai ser ali aquela base que vai nos sustentar, que vai fazer ser, nos fazer ser resilientes, né? E, e muitas vezes a tristeza, como o deserto, né? Vai fazer com que um lugar tão fértil em nossas vidas se sustente. Olha que interessante, olha que interessante. Eu sou apaixonada por esses temas. Gostou, né, Rebeca? Então, vamos continuar aqui com o estudo que eu separei, né? Eu falei que o problema é quando tentamos negar essa emoção, né, da tristeza, fingindo que ela não existe. E a alma que não encontra espaço para chorar dificilmente encontrará liberdade para sorrir de forma genuína. Muito interessante, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente adquire conhecimento, a gente vê que a gente não sabe nada, né? Quando que na escola ensinaram a gente, em uma aula de geografia, sobre
relação do deserto do Saara com, com a floresta amazônica. Eu não lembro, se algum professor ensinou, eu não lembro. Tanto que eu fiquei bem impactada com a explicação desse físico, né? E o olhar da psicanálise sobre esse tema, né? O lugar da tristeza. A tristeza desempenha uma função importante na elaboração das perdas, né? É como se a tristeza fosse ali um sinal, né? Um sintoma da perda, vamos dizer assim. Sempre que algo significativo é perdido, uma pessoa, um relacionamento, um sonho, uma fase da vida ou uma expectativa, inicia-se então um processo interno de adaptação, né? Falando em adaptação aqui, eu achei interessante que ontem eu fui na minha médica levar meus exames, né, de rotina, e o meu exame de sangue, assim, graças a Deus, está tudo bem. Só a vitamina D que ela passou para repor, né? E eu falei para ela, doutora, eu estou acima do peso, mas mesmo assim o meu exame está dando tudo ok, né? Até nos hormônios e tudo. E aí ela falou que o nosso organismo, ele chega a um ponto que ele começa a se adaptar também para trazer saúde. Então, assim, é importante perder o peso para desinflamar o corpo, né? Mas muitas vezes o organismo se adapta à sua realidade corporal, né, para te trazer saúde. Por isso que algumas vezes o nosso exame de sangue pode estar em 100%, mesmo você estando acima do peso, por exemplo, ou até mesmo com peso abaixo, por exemplo, né, abaixo do normal. Então, nós seres humanos, a gente tem esse mecanismo de adaptação, né? O nosso organismo e as nossas emoções, né? Então é bem interessante a gente refletir sobre isso, né? Sobre adaptação. Eu estava até refletindo também esses dias sobre a questão da gente renovar nossa mente, né? Boa noite, Amanda, seja bem-vinda. A questão de nós renovarmos a nossa mente, né? A Bíblia fala daquele versículo que nós devemos de renovar o nosso entendimento, a nossa mente, para a gente não se conformar, né, a esse século, né, as coisas que a gente vê atualmente, né, que a gente tem que renovar a nossa mente, o nosso entendimento. Tudo começa na nossa mente, né? E aí eu estava refletindo sobre a questão de... Não tem aquele ditado popular que quem se adapta mais vence, né? Então, essa questão da nossa adaptação, né, ao momento, né, discernir o momento que estamos vivendo, o ciclo que estamos vivendo, né, o momento que o mundo que eu digo o mundo atual, tipo, teve o terremoto na Venezuela agora há pouco tempo, está tendo essa questão de guerra ali, Estados Unidos, Irã, né, discernir o que está acontecendo, vamos ter eleições agora mais para o fim do ano, né, discernir o tempo e a gente se adaptar, renovar nossa mente, não ficar estagnado, né? Então, assim, aqueles que conseguem se adaptar no sentido positivo, né? Não se adaptar, se misturar com a multidão, mas se adaptar, por exemplo, após a pandemia, muitos de nós tivemos que nos adaptar a trabalhar online, a trabalhar em casa, né? Se chama aí o novo normal, né? É normal você trabalhar em casa hoje em dia, já é muito normal, né? É normal você ver uma pessoa na rua com máscara, né? Antes isso daí era uma coisa estranhíssima. Entre, tanto, entre tantas outras coisas que passamos a viver após a pandemia, né? Tivemos que nos adaptar, né? Renovar o nosso entendimento nesse sentido. Tá bom, queridos? Então, mas esse processo interno, ele exige tempo. Voltando aqui para o tema da tristeza, né? A tristeza permite que a mente reorganize afetos, atribua novos significados às experiências
e integre aquilo que mudou. Vou repetir. A tristeza permite que a mente reorganize afetos, atribua novos significados às experiências e integre aquilo que mudou, né? A tristeza, muitas vezes, ontem não, terça-feira eu falei isso lá na nossa terapia em grupo, a travessia, até coloquei o link aqui para os interessados que querem mais informações, pode entrar nesse link aí no grupo. Nós conversamos sobre reorganizar os afetos, imaginando prateleiras, né, da nossa vida, né? Quem é que deve estar na prateleira de cima? Quem é que deve estar na prateleira do meio? Quem é que deve estar na prateleira lá embaixo, né? Às vezes você espera, você é muito generoso, mas você espera aquela reciprocidade e não acontece, né? E você percebe que aquela pessoa não consegue ser recíproca no mesmo nível que você, e isso te incomoda, isso te afeta. Então, por que não entender que aquela pessoa não está numa prateleira lá em cima, e sim colocar ela numa prateleira mais embaixo? Perdão. No sentido assim de não criar expectativas é, daquilo que aquela pessoa pode ser recíproca a você, né? E aí você vive até de uma forma mais saudável, sem criar tanta expectativa sobre aquela pessoa, sem se machucar também, né? Então, assim, a tristeza, às vezes você vai sentir uma tristeza num relacionamento que você não tem essa reciprocidade. E você vai entrar num estado de tristeza. A tristeza vai fazer você refletir. Os melancólicos são ótimos nisso, né? Em refletir no momento de tristeza. Por isso que muitos artistas são melancólicos, muitos compositores de música são melancólicos, né? É nesse momento de tristeza que eles criam suas melodias, suas poesias, as letras das suas músicas, né? A tristeza é um lugar que te leva a reorganizar afetos. A gente pode colocar dessa forma. Atribuir novos significados, né? Você dá um significado novo àquela relação, àquela amizade, àquele lugar, àquele ambiente, a partir de repente de um momento que você viveu de tristeza por conta daquele ambiente. Faz sentido para vocês? Compartilha aqui comigo nos comentários para a gente trocar um pouquinho. Desculpa aí a tosse, vai chegando essa hora assim, vai dando um tosse. Quando impedimos esse movimento de reorganizar os afetos, né, com a tristeza, tentando permanecer fortes o tempo todo, ou substituindo rapidamente uma perda por outra experiência, olha aí, quando a gente sai de um relacionamento conturbado, já entra em outro, né? Quer substituir rapidamente aquilo ali para não viver a tristeza. O sofrimento pode permanecer sem elaboração, e isso é perigoso, né? A gente vê muito isso no consultório, né? A pessoa vem com um sentimento, uma emoção que não elaborou porque não quis ignorar aquela emoção, aquele sentimento, né? Quando impedimos esse movimento de elaboração, né, tentando permanecer fortes o tempo todo, ou substituindo rapidamente uma perda. Isso aí eu já li? Já li, perdão. Aquilo que não é vivido conscientemente tende a permanecer ativo no inconsciente. Faz sentido, né, Rebeca, Amanda? Obrigada pelo comentário. Então, aquilo que não é vivido conscientemente tende a permanecer ativo no inconsciente. Por isso, algumas pessoas experimentam uma tristeza persistente sem compreender exatamente a sua origem. Por isso que a pessoa muitas vezes entra em depressão, porque não sabe por que essa tristeza está ali. Porque muitas vezes não elaborou aquele sentimento. Não, eu vou ser forte, eu vou passar por isso,
Deixa essa tristeza, não pode vir agora à tona. Deixa ela aí nessa caixinha, no inconsciente. Eu preciso ser forte, eu preciso continuar. Não querendo desmerecer nem julgar, né, nenhuma experiência de vida de qualquer pessoa, porque realmente muitas vezes precisamos ser fortes. E não temos, não é que a gente não queira, a gente não tem como dar lugar a uma tristeza, a um sentimento que vai nos deixar prostrados. Se naquele momento a gente precisa ser forte, ser guerreira, né? Só que o nosso organismo não foi feito para isso, né? Então vai chegar uma hora que essa conta vai chegar. Outras pessoas desenvolvem irritabilidade, ansiedade ou esgotamento emocional, quando na realidade ainda estão vivendo um processo de luto que nunca foi reconhecido. Viva o luto se você está passando por um divórcio, uma demissão de um emprego, você mudou de cidade, mudou de casa, tudo isso é uma espécie de luto. Então você precisa vivê-lo. Deu vontade de chorar, chore. Eu estava até, pode parecer até um pouco fora da caixinha, mas eu estava até pensando que até a menopausa, para nós mulheres aí 40 a mais, pode ser também um período de luto, né? Eu atendo paciente que não percebeu que passou pelo período da menopausa, pelo climatério. Por quê? Precisava ser forte o tempo todo. Então, quando veio aquele período do climatério, da menopausa, ela estava ligada, tão ligada, precisava dar conta da casa, de tudo, que ela não sentiu esse período. Só que quando ela chegou mais uma fase mais madura, começou a vir sintomas de depressão, porque ela não viveu aquela fase, não se percebeu como mulher, porque precisava sempre estar ali, ó, lutando todo dia. A menopausa também é um período de luto, no sentido de você estar deixando um ciclo da sua vida para entrar num outro ciclo. Faz sentido para vocês? É importante compreender que tristeza e depressão não são a mesma coisa, tá? A tristeza é uma emoção natural, transitória, tá? Mas necessária. Já a depressão é uma condição clínica que envolve sofrimento intenso e é persistente, exigindo acolhimento e muitas vezes acompanhamento profissional, terapia, algumas vezes, se não quase todas, né, precisa de remédio também, receitado ali pelo psiquiatra. Aprender a diferenciar essas experiências é um gesto de cuidado consigo mesmo, ok? Boa noite, Cantinho da Paz, Itaguaí. Olha, sejam bem-vindos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa integração da fé cristã e a psicanálise, né, integrando esses dois diálogos. Tanto a fé cristã quanto a psicanálise reconhecem que evitar a dor não produz cura. Olha que interessante. A espiritualidade bíblica não convida o ser humano a negar suas lágrimas, mas a levá-las à presença de Deus. Os salmos são testemunhas disso. Em suas páginas encontramos homens e mulheres que choram, lamentam, questionam, se expressam seus sentimentos com profunda honestidade. Será que foi por isso que Davi foi chamado como o homem segundo o coração de Deus? Porque ele expressava a sua verdade com honestidade, né? Ele não escondia quem ele era, né? Era pecador, ele não escondia, mas ele
buscava Deus, né? A psicanálise também compreende que o sofrimento precisa ser simbolizado, isto é, reconhecido, nomeado e integrado à história de vida. O sofrimento faz parte da vida. Quando lágrimas encontram palavras, a dor começa a transformar-se em experiência. Quando a dor encontra acolhimento, deixa de ser apenas sofrimento e pode tornar-se fonte de amadurecimento. Quando a dor é ressignificada, é acolhida, ela pode ser uma fonte de amadurecimento, uma fonte de propósito de vida, uma fonte para você jorrar na vida dos outros. Quem estava ali no Acorde Agora, que assistiu a palestra do Dr. Bruno, psiquiatra, que ele dividiu compartilhou aquela Coca-Cola com as pessoas. Então, a nossa dor, ela quando elaborada, ela deixa de ser só um sofrimento, ela torna-se fonte de compartilhar com o próximo, com o outro, né? Ela vira uma fonte, ela jorra. Mas isso não significa romantizar as perdas, tá? A gente não está romantizando aqui a dor, a perda, não. Isso significa reconhecer que elas podem produzir crescimento quando atravessadas com consciência, apoio e esperança, ok? Por isso que nós, terapeutas, estamos aqui para acolher sua dor, te ajudar nessa travessia, e a nossa terapia em grupo tem o nome Travessia, atravessar esse período de dor com apoio, com consciência, com esperança. Ok? Rebeca assistiu, né, a palestra do Dr. Bruno. A fé, ela nos lembra que Deus permanece presente, mesmo quando não conseguimos perceber sua ação. A fé nos lembra que Deus permanece presente, mesmo quando não conseguimos perceber sua ação. E a psicanálise nos lembra que respeitar o tempo da alma é parte do processo de cura. Essa é a chave. Respeitar o tempo da alma faz parte do processo de cura. E hoje nós queremos tudo para ontem, né? Tudo na pressa. Talvez uma das maiores demonstrações de maturidade seja permitir-se chorar sem perder a esperança. Ok? E aquelas 5 perguntinhas aqui de escuta interior que eu sempre trago para vocês. Boa noite. Aquelas 5 perguntinhas aqui de escuta interior. A primeira diz assim: tenho permitido sentir tristeza ou costumo escondê-la? Vamos refletir. Existe alguma perda que ainda não consegui elaborar? Terceira, o que minhas lágrimas desejam comunicar? Quarta, tenho confundido força com incapacidade de demonstrar emoções? De que maneira Deus tem sustentado minha caminhada, mesmo nos momentos mais difíceis? Olha aí. Não tenha pressa para responder, sempre respondendo sem julgamento, né? Sem peso. Algumas respostas surgem apenas como quando damos à alma a oportunidade de falar. A terapia é um lugar perfeito para você dar oportunidade para sua alma falar, né? Também no seu momento de solitude. Na primeira temporada de lives nós falamos muito sobre isso, né? Você ter um momento com a sua cidade interior, ter um momento com a Bianca, né? Ouvir o que a cidade interior da Bianca está dizendo, né? Hoje eu me estendi um pouquinho, me empolguei, né, na live. Deixa eu só passar para vocês agora o exercício simbólico, para mim não me estender muito. Se chama carta de despedida. Você vai precisar de um papel, de uma caneta
e vai pensar em alguma perda que marcou sua vida, tá bom? Ela pode estar relacionada a uma pessoa, a um relacionamento, a um sonho, uma fase da vida, um projeto ou qualquer experiência significativa, tá? Escreva uma carta para aquilo que foi perdido. Nessa carta, permita-se expressar o que essa experiência significou para você, o que ficou inacabado, o que eu gostaria de ter dito, o que aprendeu ao longo dessa caminhada com essa experiência, o que escolhe levar consigo daqui para frente. Não se preocupe com a forma que você vai escrever, vai responder, tá bom? Escreva com sinceridade, né? E ao terminar, leia a carta em silêncio, tá bom? Perceba quais emoções surgem quando você lê essa carta, quando você responde aí essas perguntas. Se desejar, guarde-a, tá bom? Em algum lugar especial, como símbolo de que essa história foi reconhecida e foi acolhida, ok? Esse é o exercício. Esse exercício ele não busca apagar a sua dor, a sua experiência ruim que você viveu, mas o propósito é ajudar a alma a compreender que toda despedida merece ser vivida com respeito. Eu já fiz esse exercício, guardei essa carta e me ajudou muito a ressignificar, né, uma fase difícil. Toda vez que olho para essa carta, eu me sinto bem, eu sinto paz, porque eu eu fiz um exercício simbólico de despedida daquele ciclo, daquela situação. Nem toda perda deixa de doer rapidamente, isso é importante lembrar. Mas toda perda pode encontrar um lugar, um novo significado, quando permitimos que ela seja atravessada com fé, com verdade e com esperança. A tristeza não é o destino final da sua caminhada. Ela é muitas vezes a ponte silenciosa entre aquilo que fomos e aquilo que Deus está formando em nós. Por isso, mais uma vez te convido a atravessarmos juntos essa ponte silenciosa, né? Que é o autoconhecimento, são esses ciclos, né? Deixar ciclos, entrar em novos ciclos, né? Te convido a participar da terapia em grupo, a travessia. Nosso próximo encontro vai ser dia 14 de julho, uma terça-feira, de 8 às 10 horas da noite, são 2 horas o nosso encontro, tá bom? Entra aqui no grupo ou me chama no direct, que eu vou te passar mais informações e vai ser o maior prazer ter você conosco. Nós já tivemos o nosso primeiro encontro essa semana, né? Foi um encontro cortesia e o nosso próximo já vai ser dia 14, tá? Com valor bem simbólico para você não deixar de fazer essa travessia, né? Vamos juntos nessa travessia, tá bom, meus queridos? Por hoje eu fico por aqui, vocês que entraram agora no final, obrigada aí, mas vou deixar gravada a live. Vocês podem acessar depois o conteúdo aqui no meu Instagram, ou no meu canal do YouTube, ou no TikTok, tá? Todos os links estão aqui na minha bio, você pode acessar lá e me seguir, vai ser o maior prazer, eu te agradeço por vocês estarem aqui comigo, né? Compartilhando desse tema tão profundo, tão necessário, o lugar da tristeza. Até amanhã, queridos. Vamos ver se amanhã eu consigo fazer de manhã, tá bom? Beijo, beijo. Cada detalhe da tua vida vai preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca em ti deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado
dos dias mudados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que eu não vi pra morte é pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que eu não vi pra morte é pra você crescer. É pra você crescer.